a Terra com toda a sua magnitude. E se você pedir à formiga para lhe falar sobre a Terra, ela lhe dirá que ela é enorme e que tudo é um obstáculo. E se você pedir à águia para lhe falar sobre a Terra, ela lhe dirá que ela é limitada, que os grandes espaços ao ar livre são partes do céu e não da Terra. Se você pedir a um cavalo selvagem que lhe fale sobre a Terra, ele lhe dirá em como fica feliz em galopar livremente. E se você pedir a um burro de carga para lhe contar sobre a Terra, ele lhe dirá como é difícil trabalhar como escravo. E se você pedir a um cavalo de circo que lhe fale sobre a Terra, ele lhe contará a sua ignorância, já que da Terra ele só vê sorrisos infantis. Dependendo se o ser humano é uma formiga, águia, cavalo selvagem, burro de cavalo, dependendo da sua natureza, da sua educação ou do seu treinamento, ele terá um ponto de vista sobre os seres e sobre as coisas. E esse ponto de vista corresponderá à sua experiência, mas não para a realidade dos seres e das coisas. Esse ponto de vista oferece uma realidade que passa pelo filtro de sua experiência. Não é verdadeiro nem falso, é fragmentário. Se for exposto um ponto de vista diferente do seu, contrário ao seu, não se feche. Não se feche à visão do outro. Aceite que pode haver um ponto de vista diferente do seu, que poderá haver 100.000 versões. 100.000 versões diferentes. Então, o nosso convite é para que você trabalhe para abrir-se a esse novo conhecimento. A esse conhecimento que leva para a evolução. O conhecimento pode ser alimento para alguns. Nós não te pedimos para seguir nossos pontos de vista, mas abra seu coração a quem se alimenta como o cavalo ou como a formiga, se você for uma águia. Rasgue suas correntes e suas ferramentas de tortura, que são as críticas e os julgamentos. Eu te convido a respirar a energia da compaixão. Permita-se sentir que é possível amplificar a energia da compaixão em sua vida, em nossas vidas. Permita-se respirar, preencher-se dessa energia de compaixão. Porque aquilo que eu acredito torna-se uma verdade para mim. Perceba como essa reflexão chega até você, como este convite chega até você. E com a intenção
de amplificar em cada célula de cada um de nós a energia compassiva, a energia crística. Nós vamos novamente nos conectar à nossa respiração e nos trazer suavemente, sem pressa, até que possamos abrir os olhos. Para nos darmos conta de que cada um que respondeu a esse chamado, que foi tocado por esse tema, na verdade, foi fisgado pela compaixão, pela energia da compaixão. E cada um é um instrumento que leva essa energia para o dia a dia. E quando a gente vive com compaixão, a gente experimenta paz, tranquilidade. Porque, na verdade, é o grande salto quântico. É quando você se conecta com essa possibilidade de abraçar a sua própria humanidade. E ao abraçar a minha humanidade e tornar-me meramente humano, eu encontro Deus. Deus dentro de mim, não fora. Não existe Deus fora. E com essa reflexão, eu convido vocês a abrir os olhos. Para que a gente possa contar um pouco de como surgiu esse trabalho. Mas antes, eu e a Aline queremos abrir um espaço pequeno nesse momento, para que vocês possam, se alguém quiser falar algo, está aberta a palavra, a partir dessa reflexão e desse convite, antes que a gente siga com a nossa live. Se alguém gostaria de falar algo. Boa noite a Quero todos falar. e todas. Oi. Boa noite. Só me tire uma dúvida, meu querido. Diga seu nome para nós. Como pronuncia? É Maicon Freitas. Pronto, Maicon Freitas. Muito bem-vindo. Maravilha. Me sinto muito bem acolhido por esse time, essa família. Eu falo de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e recebi esse convite de compaixão através da minha terapeuta, Lígia Catari, que é uma querida. E aí, Lígia é uma querida. E aí eu sempre tive, particularmente eu tenho 48 anos, né? Sou solteiro, sou servidor público e sempre tive problemas com obesidade, né? Mas essa parte da terapia, essa parte da psicologia era uma coisa que eu não tinha tanta proximidade, digamos assim, né? E aí eu imaginei por um momento fazer cirurgia bariátrica, terminei não fazendo, né? Descobri a atividade física como uma atividade de movimentar o corpo e também a mente, também de certa forma. E a psicologia abriu um mundo sem fim para mim, de infinitas possibilidades, desatar os dois, né? E a compulsão foi um dos fatores que foram verificados nas análises que eu fiz. Então, assim, esse tema eu estou muito ansioso, né? Controlando aqui a ansiedade, mas muito feliz por a gente abordar esse tema tão importante para todos nós. A gente, de um jeito ou outro, a gente tenta compensar nossas fraquezas, nossas faltas, digamos assim, em alimentos, né? Não só alimentos, mas, enfim, em várias compulsões, digamos assim. Então, eu quero muito aprender nessa noite, nessa live. Muito obrigada, Maicon. Obrigada, Vamos Maicon. todos aprender, cada um aprende um pouquinho com cada um. Verdade. Marília, você ia falar também, parece? Eu ia Pode não, falar. eu vou. Então, eu sou Marília, sou helper Petro aqui da Regional de São Paulo. É um prazer estar com vocês de novo, sempre aprendendo bastante também. Esse é um tema muito frequente para mim
no meu trabalho, assim, como terapeuta, e eu mesma trabalho também esse tema comigo, vejo muito isso na minha família, enfim, é um tema muito profundo, né? E, então, estou muito feliz de estar aqui, e o que me tocou bastante é essa palavra compaixão, porque é algo que eu tenho trabalhado bastante comigo também, e como é importante a compaixão para olhar para a compulsão, né? Então, muito obrigada por trazer luz, né, para essa, um holofote, né? É realmente um grande farol a compaixão para lidar com esse tema. Muito obrigada. Obrigada a você, Marília, por estar aqui conosco. Ó, gente, eu estou falando muito, mas daqui a pouco a Aline vai falar, viu? Não, tá tranquilo. Mais alguém quer trazer algo? Vou falar como esse texto lhe tocou. Pode falar, abre o microfone e fale. Que não, não. Então, vamos seguir. Vamos Então, lá. agora a Aline vai contar para vocês como foi que a ideia desse trabalho surgiu. Isso. Eu vou fazer aqui, vou compartilhar para a gente seguir um roteirinho, né? Para facilitar. Só para ter um direcionamento. Tá compartilhando aí, não, né? Peraí. Estava, Aline? Tava. Estava sim. Mas tá inteiro? Tá. Então, vamos lá. Não tá. Não Não, tá, não. Não tá no não. modo Não tá. apresentação, não. Isso. É só clicar na tacinha ali embaixo. Isso. Agora está? Agora sim. Agora sim. Ok. Tá bom. Então, como que surgiu? Eu até coloquei da inspiração. Eu tenho aprendido, ao longo desse caminho, ouvir as inspirações. E, às vezes, eu até me assusto, né? Eu até, num grupo com o Claudete, falei assim, às vezes eu acho que eu estou dando um passo maior. Ela falou, se o impulso veio, é porque já está pronto. E isso acalmou meu coração. Porque algumas coisas chegam para mim e chegam meio que prontas, né? Não sei, muitos de vocês participaram na época do Palavras do Guia, que veio para mim no sonho de noite, eu organizei, nós fizemos aí um ano de lives, né, trazendo pessoas, e foi assim. E assim eu venho seguindo. E semestre passado, tem um ano que nós estamos trabalhando, eu e a minha parceira, a Dani, nós estamos trabalhando o livro Não Temas o Mal. E o semestre passado nós trabalhamos a segunda parte do livro Não Temas o Mal, que trabalha muito com a negatividade. E eu confesso que teve alguns momentos que eu falava assim, eu não sei como é que eu vou conseguir passar isso aqui para esse grupo, né? Mas como a gente fez o compromisso, tem um lugar que se alinha e confia. E eu fui descobrindo, fui criando força nisso. E não existe algo mais do que o que a gente pensa, do que a gente sabe, que existe algo maior, que é esse alinhamento, né, com essa conexão superior. E quando eu terminei esse trabalho no semestre passado, isso ficou muito vivo para mim, sobre a questão dessas negatividades, né? Tudo bem, segui, abri um trabalho que se chama Tempo de Plantio, no meio do mês me veio de noite, madrugada, assim, um trabalho. Veio duas palavras, compulsão, compaixão, compulsão, compaixão. Eu fui no livro Não Temas o Mal, capítulo 17, lá fala 4 formas, né, para trabalhar a negatividade. Eu acordei de madrugada e fui escrevendo aquilo lá. Chegou de manhã, eu falei, mas eu não tenho um conhecimento da parte médica, da parte... Eu não sou psicóloga, né? Não tem como eu abrir algo assim. E me veio, lógico, o nome de Iná. Iná me acompanha desde o início, desde 2012, né? Iná Maria e Rita Maria me acompanham. E eu falei, vou convidá-la. Mandei uma mensagem para ela às 7 horas da manhã. Iná, me veio esse pensamento, essa inspiração, esse trabalho assim, assim, assim. Trabalhar com compulsão, com compaixão, mas eu não daria conta de fazer sozinha. Você aceita? Como é que está a sua agenda para esse semestre?
entreguei. 7, 8, e Iná respondeu, sim, eu aceito. Então, assim, a partir do momento do sim da Iná, como a partir do momento do sim de cada um de vocês, esse lugar vai se fortalecendo, esse lugar onde a gente tem uma intenção de servir, né? Então, assim, a inspiração começa a partir desse ponto, de servir a algo maior. E esse tema, ele, ao me trabalhar, né? Ao trabalhar, eu vou me trabalhando. Eu tive minhas próprias compulsões, né? Compulsões com a parte financeira, compulsão em relacionamentos abusivos, e estar nesse caminho tem me ajudado a cada dia olhar para isso com mais compaixão, em mim e com as pessoas que eu trabalho. Então, foi desse lugar que saiu esse tema, né? E a Iná trouxe vários pontos para a gente agregar, né? E eu vou passar para ela agora para ela falar um pouco dessa intenção, quando nós nos reunimos, que fluiu, na verdade, nós encontramos uma vez só, né? Eu acho que uma, no máximo 2 vezes, e a gente foi costurando, né? Qual que seria a intenção desse mini curso. Então, Iná, eu passo para você falar um pouquinho. Então, o que me fisgou nesse trabalho é a possibilidade de trabalhar com compaixão. A compulsão aparece na minha clínica, na prática, com muita frequência, seja jogos, seja compulsão por comida, compulsão por compra, esses são os mais frequentes. Também já tive muitos casos de mulheres com relacionamentos abusivos, e eu sempre quis trabalhar, inclusive eu tenho uma pessoa muito querida aqui em Salvador, né? Ele está aqui presente, ele tem uma contribuição grande nessa área, e ele já me falou várias vezes desse trabalho. E até já fiz algumas palestras, mas ainda eu confesso que é algo que está em construção dentro de mim, é de como eu posso usar nos meus conhecimentos a minha experiência, não só da clínica, mas de cursos e de experiências próprias, para ajudar as pessoas. Então, a inspiração começou com o título. Quando eu pensei nesse título, Compulsão, como sair com compaixão, na verdade, eu pensei como entrar com compaixão, porque esse é um dos aspectos que a gente vai precisar aprofundar, não nessa live, mas no próprio trabalho, que é eu só posso sair de algo se eu entrar nele profundamente, e é o caso da compulsão. Então, a inspiração surge desse lugar em mim, junto com esse chamado de Aline para servir. Então, isso é que me encheu de ânimo, porque, assim, mais adiante eu vou falar um pouco da coisa em si, da compulsão. A compulsão é um transtorno mental, é um transtorno de comportamento. Claro que em diferentes níveis, mas é o 4º transtorno. Só tem mais ansiedade e depressão, e aqui é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, para mim, a importância é como eu posso contribuir para a humanidade na questão das compulsões. Não é pretensioso, porque é o que eu vou poder fazer. Começa com esse grupo e depois a gente pode ampliar para outras possibilidades. Então, é desse lugar que a intenção desse trabalho surge para mim e, com certeza, para a Aline também. Como vamos trabalhar, a gente vai falando disso no bojo das coisas práticas. Mas a ideia do trabalho é que a gente possa usar a meditação, práticas e vivências, ainda que seja online, com técnicas que eu fui aprimorando na medida que fui conhecendo e que funcionam, né? Não prometemos nenhum milagre, mas prometemos, sim, que se você trabalhar com compaixão, entrando na sua compulsão, compreendendo porque ela é única para cada um,
você pode ter bons resultados. Então, essa é a nossa proposta, é despertar o aspecto espiritual, é despertar essa energia, não no sentido da mente, do concreto da mente, mas ir além do profundo, do emocional, e a raiz da compulsão, os conflitos que estão ali na raiz, porque a compulsão é como é que eu diria? É um estado crônico, entre aspas, porque a gente, às vezes, está limitado pelas palavras, mas é algo que você vai precisar trabalhar por um dia de cada vez. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar, sem deixar de recomendar o tratamento médico específico, para a maioria dos casos são necessários, o acompanhamento psicoterápico e o trabalho em grupo, que é esse grupo que a gente está organizando, seja 2 vezes ao mês. Sim, é um grupo de sustentação, né? Eu conversei muito com o Iná sobre desse lugar, assim, onde a gente pode se aproximar desse Deus que, como Iná fala, é Deus dentro de nós, né? Onde a gente se separou dele e está em erro. Então, assim, hoje, tanto com o Patchwork, com o Reiki, com o Ho'oponopono, Iná com as vários outros caminhos dela, a gente consegue ter essa verdade na nossa vida, né, de trazer isso. E aí a intenção para esse grupo é a gente nos fortalecer disso, nos fortalecer nessa base. E além do trabalho, que ela falou que é necessário, se caso seja o caso da medicina, do médico, do psicólogo, mas que esse grupo possa ser um grupo de sustentação energética, um grupo de apoio, um grupo de confiança, onde a gente pode desenvolver essa compaixão, né? A gente se sabendo como iguais. Então, assim, eu estou muito apaixonada com essa possibilidade. E fica aberto, tá, gente? Alguém quiser ir trazendo alguma pergunta, pode ir fazendo. Assim, a gente está falando aos poucos, né? Mas vai ter mais para falar. Iná vai falar um pouco agora sobre do tema mesmo da compulsão, assim, agora um pouco mais, né, da compulsão na área da psicologia, da medicina. Eu vou falar uma coisa bem, a bateria está acabando. Ixi, pega ali um carregador para mim, por favor. A compulsão é um transtorno, como eu já falei, né? É o 4º transtorno mental mais comum. Ele só vai perder para as fobias, para a depressão e para o abuso de substâncias. E, para vocês terem uma ideia, eles têm o transtorno obsessivo-compulsivo, como é chamado, tem a mesma prevalência que asma e diabetes, só para vocês terem uma ideia da relevância disso. Então, até a década de 80, esse transtorno era pouco diagnosticado, era incomum, ou talvez não se conhecesse como se conhece agora. E, na época, havia também uma pouca resposta ao tratamento. E eu andei olhando a prevalência por países e me chamou a atenção uma coisa. Taiwan e Índia são os países que têm menos casos de compulsão, entre 0,5% e 0,9% da população. Quando na maioria dos países, né, tanto no norte e centro europeu como nos demais países, isso varia de torno de 2% a 3%. E aí me chama a atenção assim, esses países, Índia e Taiwan não é país, mas são lugares espiritualizados. São lugares que se trabalha com a energia da compaixão, e isso me chamou a atenção. E a gente costuma ver o transtorno colocado como transtorno obsessivo-compulsivo. Então, eu vou dar para vocês um pouco a diferença entre o que é uma obsessão,
que é dito como eventos mentais, né, a nível de pensamentos, de imagens ou de impulsos, ou de tragédias, impulsos que são, claro, incontroláveis, né? E a compulsão são comportamentos manifestos e observáveis, como lavar repetidamente, né? Verificar uma coisa repetidamente, repetir ações, ou pôr em ordem excessivamente algo, né? E tanto a obsessão como a compulsão traz o quê? Traz desconforto. E essa obsessão e essa compulsão é que vai gerar uma disfunção, ok? Quais seriam os tipos mais conhecidos? O Michael falou aqui em uma obsessão pelo ato de comer, né? Então, comer, que mais? Jogar, que mais? Vão dando? Comprar. Comprar, que mais? Tá? Beber. Beber, que mais? Sexo. Sexo. Bulimia entra aí na bulimia. Não, a bulimia não entra nas compulsões. É um outro transtorno. Trabalhar, alguém conhece? Workaholic? Sim, sim. Fumar. Esse passa mais desapercebido, né? Uhum. Então, esses são os tipos mais conhecidos e outros. Hoje a internet, né? A internet, principalmente com os adolescentes, inclusive uma cunhada minha falou, se vocês fizerem um trabalho com adolescentes, porque o que ela está atendendo de adolescentes com compulsão com a internet, ela falou, é incrível o número de pessoas, de jovens que estão nessa compulsão. Eu não tenho essa experiência, mas penso que o componente de ansiedade deve falar muito alto nessas questões. Bom, como a gente tem um bocado de coisa para falar, eu não vou ficar divagando aqui. Tá. Viu? Os danos, gente, cada um de vocês sabe quais são os danos, né? O sofrimento que uma pessoa que vive em compulsão, seja ela de qualquer natureza, porque a pessoa que tem esse transtorno, ela sofre e muito. E ela não tem como controlar isso sozinha. Por isso, como sair? Como sair é entrando. O que é entrar? É conhecer mais profundamente. Alguém fez uma pergunta, eu não sei se está aí, você pode passar, Aline, Quem fez a pergunta? Não, você pode passar o próximo slide. Ah, tá. Aqui foi a pergunta aqui é a sobre... visão do pessoa aqui. Mas, assim, a pessoa perguntou sobre o início e a origem. foi essa aqui, ó, quer ver? Depois eu volto. Qual o início e desdobramento do transtorno? Só para... Eu não sei quem foi que perguntou, porque eu não gravei o nome. A gente pediu que, se vocês quisessem escrever, fazendo perguntas antes da live, seria bom. Se fala que há cerca de 300 anos já há relatos de transtornos obsessivo-compulsivos. No início, inclusive, foram os ingleses que pesquisaram mais isso e estavam ligados aos aspectos religiosos. E depois os franceses vão buscar relatos, isso há cerca de muitos anos, né? Mais de 300, em torno de 300 anos na bibliografia que eu li, que estavam ligados à vontade. Hoje a gente sabe que não é uma questão de vontade, né? Hoje a gente sabe, eu não vou entrar aqui também em psicanálise nem em Freud, porque isso não é o nosso ponto, mas a gente sabe que tem a ver com as pulsões, né? Só para a gente lembrar que tem pulsão de vida e pulsão de morte, tá bom? Mas o início, ele é individual. Eu falei do início das pesquisas, no sentido de tempo, que existe relatos desse transtorno. Mas o início da doença é cada um que vai observar. O que é que, quando começou, isso também é importante se ter em conta. E o desdobramento é muito
difícil e variado. Eu tive vários casos de compulsão. 2 deles foram marcantes para mim. Um jovem, cerca de 40 anos, que me relatou ter perdido um patrimônio de 16 milhões. E eu tomei um susto, porque eu falei, gente... E aí fui investigando, perguntando, e aí ele perdeu tudo o que ele tinha. Fábricas, lojas, casas. E quem pagou a consulta para ele foi alguém da família. Então, você vê que o desdobramento, quando você não tem uma consciência, porque até então ele não tinha consciência de que aquilo era uma compulsão, que aquilo era uma doença, eu vou chamar assim, tá? Eu gosto né? Não é doença, é um transtorno, mas é como se fosse uma doença. Você precisa estar atento, precisa de acompanhamento. Eu quero dizer que existem casos muito graves, ok? Como esse. E um outro caso que me marcou muito foi um paciente que ele estava tão grave que eu passei a atendê-lo todos os dias. Esse foi o paciente que mais eu acompanhei durante 15 anos, esse paciente. Graças a Deus, ele não curou, mas ele hoje está estabilizado, claro, com a medicação e com a psicoterapia. Então, foram os casos mais graves. E alguém traz aqui, me lembrando, no desdobramento, é que a família precisa estar sempre envolvida. Aliás, sem família, dificilmente o paciente sozinho supera isso. Eu estou falando de casos graves, tá, gente? Não é casos mais de quem tem compulsão, assim, umas comprinhas. Eu estou falando de pessoas que fazem rituais gravíssimos, de pessoas que perdem suas casas pelo jogo patológico. Então, assim, eu tenho essa experiência, por isso é que eu estou trazendo isso, mas tem coisas bem mais simples, com simples, vírgula, mas que tem um sofrimento, como abuso. Né? Eu tive pacientes que tinham uma relação abusiva e, nossa senhora, era muito sofrimento para aquela pessoa. Graças a Deus, essas conseguiram mais facilmente do que o jogo patológico. Então, vamos seguir. Eu vou trazer aqui a pergunta, né? A gente ia E trazer se alguém tiver uma pergunta, pode perguntar agora. Algumas pessoas perguntaram, né? Como que o guia, o que ele fala sobre a compulsão, né? Apesar de que o nosso trabalho, assim, eu e Iná conversamos muito sobre isso, não vai ser um trabalho exclusivo do Patchwork, mas acaba que o Patchwork é a nossa base, né? Então não tem como, então a gente vai trazer material e na palestra 84, que tem algumas pessoas talvez nem sabem o que é o Patchwork, né? O Patchwork é uma metodologia de autoconhecimento com uma base, né, espiritual. E nessa palestra, que é o 84, que é amor, poder e serenidade, a distorção, né, os atributos, as distorções, uma pergunta, tem essa pergunta lá, né, fazendo a pesquisa, e ele fala, né, quais as razões dos atos compulsíveis? Quais as bases de emoções compulsivas? Por exemplo, comprar e comer. E como esses 2 atos podem ser combatidos. Então, eu vou trazer aqui a resposta para a gente falar um pouco sobre isso, né? Ele responde assim: a única maneira de combatê-los é entrar nesse trabalho e descobrir as razões subjacentes. Então, como o Iná falou, né? Nós temos que entrar, né? Para sair, temos que entrar nesse trabalho. Deve haver uma razão pessoal e particular que tem que ser encontrada. Se tentar combater o ato pela disciplina, o máximo que se vai conseguir é a inibição dos sintomas, enquanto que os outros sintomas se desenvolverão em seu lugar e produzirão uma ansiedade ainda maior. Aqui é esse lugar, né, de que o nosso ego
a gente tem que saber como entrar, como trazer esse Isso. trabalho. Não basta você usar a sua vontade, simplesmente, ok? É preciso ir além dessa vontade exterior. É preciso você mover-se a partir de uma vontade interna, e isso você não faz sozinho. Sim, Vamos não é só passar? a disciplina, né? Não é só com a disciplina. Não é com a rigidez, não é com a imposição, não é com o julgamento nem com a crítica. Posso afirmar, qualquer compulsão vem de uma conclusão inconsciente de que algo deve ser obtido, conseguido. Mas na hora em que isso alcança a personalidade exterior, o objetivo parece ser substituído. Então, é essa busca que não vai ter fim nunca. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque é importante que vocês tenham em mente que entre 80% a 90% das nossas ações são ações baseadas em crenças inconscientes. E se você está agindo a partir do seu inconsciente, você não tem condição, você está cego, você não sabe o que de fato está acontecendo em realidade. Você diz, tudo isso é. Os nossos conflitos, eles são vivenciados desde a nossa concepção, ok? Até os 14 anos de idade. Além disso, a gente recebe a carga do pai e recebe a carga da mãe, já no útero materno. E aí eu já estou falando um pouco além do que poderia, mas eu vou arriscar. Existe uma coisa chamada projeto sentido, que você recebe no momento em que você é concebido. Não é fácil de entender, mas é uma notícia. Então, esse projeto sentido, que é um do pai e outro da mãe, vai reverberar o tempo inteiro na sua vida. Além disso, as experiências infantis da concepção, nascimento, até 14 anos, vai gerar conflitos que vão estruturar você. E certamente as compulsões têm origem nesses conflitos, nessa divisão que se estabelece. E como a gente, ser humano, não quer sentir dor, e todo conflito gera dor, a gente joga isso para o inconsciente. Então, nesse trabalho que a gente vai desenvolver, eu vou usar técnicas para eu conhecer as minhas crenças inconscientes a respeito de algumas coisas. Eu vou conhecer os meus valores, porque são os valores que fazem com que eu me mova na vida. E as crenças são geradas a partir de muitos dos nossos valores que herdamos. E o guia vai trazer, inclusive, essa questão da autoimagem idealizada, que é algo que a gente já constrói muito cedo na vida para atender a expectativa ou para atender a minha própria expectativa, lanço para o mundo uma imagem que eu acredito que devo ter para receber amor do outro. Isso a gente vai aprofundar, não é hoje aqui, mas cada um de nós cria essa autoimagem idealizada para poder receber amor. Todo ser humano, não tem nenhum diferente. Então, leia aí, Aline, esse. Okay. Aí ele vai trazer 2 exemplos, né? Uma compulsão para comprar coisas, quando analisada no nível simbólico, né, ele traz bem isso, no nível simbólico, mostrará que representa aquisição. Isso deve vir de uma distorção de poder para ter e possuir. Pode vir de uma distorção do amor. Se eu não posso ter amor, eu quero ter coisas em seu lugar. É o famoso mecanismo da substituição. Então, a compulsão é um ato simbólico para compensar uma falta gerada por um conflito real ou imaginário. Porque para o inconsciente, tanto faz. O inconsciente ele é atemporal. E por isso que as visualizações criativas funcionam, porque o inconsciente não tem, ele não vai diferenciar
tá? Eu estou falando o inconsciente é uma estrutura psíquica. E a outra é a compulsão para comer, pode ter raízes similares. Pode ser também um substituto para a frustração de não ser capaz de se receber o prazer que se busca. Esse prazer tão desejado emerge devido à existência das tentativas erradas de resolver a vida. Aline, qual é o número dessa palestra? 84. Não, mas tem uma outra. Não, Essa 84 é distorções dos... Porque alguém perguntou. A 84 é a distorções dos atributos divinos. Está lá nas questões, tá? Essa parte ela não está na palestra, ela está no Perguntas e Respostas na palestra 84. Esse trecho eu tirei dela. Tá. No livro Perguntas e Respostas, correto? Não, eu tirei da própria palestra. Sim, mas é na parte que fala das questões. A gente só está respondendo para alguém do pessoal. Perguntas e Respostas, isso. Perfeito, vamos lá. E aí ele finaliza isso, né? Que quando os efeitos destas tentativas e atitudes distorcidas forem devidamente analisadas, descobriremos que elas proibiam todas as coisas que o indivíduo quer obter. E quando isso é visto, o substituto, com a sua natureza compulsiva, diminuirá ao ponto da pessoa compreender a causa e os efeitos internos. A pessoa deve descobrir por si mesma. Sim, é por isso que eu não é que eu discorde do guia, mas os efeitos, sim, as consequências podem ser analisadas, mas a natureza compulsiva é descoberta pelo próprio indivíduo a partir da ajuda que ele recebe da pessoa que acompanha ou do próprio insight que ele pode fazer quando ele está decidido e intencionado a avançar nisso, porque isso é um aspecto da alma. Vamos lá? Okay. Podemos? Podemos. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque agora abrimos para perguntas. A gente já está aí com um tempinho, né? Isso, perfeito. Maria, vamos fazer o seguinte, levantar a mão, que aí eu vou anotando aqui a ordem, tá? Bota a mãozinha ali de reação. Tem Marcelo. Tá, Marcelo, pode fazer que eu vou anotando aqui. Marcelo, você é de onde? Deixa eu conhecer um pouquinho que eu não conheço. Eu sou Marcelo, aluno aí quer dizer, um ex-aluno aí da Aline, já tem um tempo que eu não estou no grupo, e tive esse chamado aí, tive essa oportunidade de estar aqui participando aí desse mini curso. Eu sou carioca e estou aqui no Acre, estou trabalhando, morando aqui no Acre. Maravilha. E só para resumir um pouco aí, a Aline que acompanhou um pouco aí a minha história, agora estou vindo de um processo de separação, casamento, né, já de 20 anos, aí teve a separação agora no começo do ano. Enfim, e sobre a palestra aqui, sobre o tema, né, da compulsão e a questão da compaixão, uma questão que eu tenho visto, acompanhado em lives, assim, que eu tenho visto sobre esse tema de compulsão, e como foi falado aqui pela Iná, as questões que está na palestra, né, do guia, as questões da alma, né, espirituais e, vamos dizer assim, reencarnatórias, e essa carga espiritual da família, e assim, um questionamento assim, como se encaixa a questão biológica, no caso. A ciência de forma biológica que eu tenho visto, alguns especialistas, vários pessoas diferentes, assim, em lives, falando dessa questão da compulsão, mas da questão biológica, que seria a questão da dopamina, né? O acesso à questão da dopamina, que seria uma forma de substituir, né, algo, né,
a questão da ansiedade, você busca aquele prazer rápido, então isso aí, essa interação aí pode ser na compra, pode ser no sexo, né? Pode ser Não, que Marcelo, muitos têm falado, né? esse é um viés, né? Eu não citei esse viés, porque isso é consequência. A necessidade da dopamina, né? A necessidade de outras substâncias, isso é consequência. A gente hoje, eu sou psiquiatra já há 43 anos, 44, desde que me formei eu já fazia isso, antes disso, aliás. Mas a biologia não explica tudo. A biologia dá a solução, é verdade. Então, o comportamento pode vir de uma solução biológica. Então, eu aumento determinada substância, porque eu quero ter prazer, junto com um ato simbólico daquilo que falta, e vou buscar ali. E meu corpo começa a ficar viciado, como se fosse a nicotina, como se fosse... Então, o ato compulsivo dispara em mim, entendeu? Mas não é isso que causa. Não sei se eu pude te ajudar nisso. Esse não é o viés. Porque, por exemplo, na hora do tratamento, como é que você trata? Você trata com os inibidores da recaptação de serotonina, que é uma classe de antidepressivos que vai dar a resposta igual. Então, você trata tudo igual. Ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo, você pode usar a mesma medicação. Não sei se ajudou, o meu raciocínio te ajudou. Sim. Existe, sim, o viés biológico, ligado ao prazer. Sim, a minha dúvida, o meu questionamento é alcançar o entendimento de como isso se encaixa na questão também desses gatilhos aí. Sim. Que eu acho que isso está nesse meio desse gatilho que dispara a compulsão, e quando você tem algo que dispara a sua questão, né? Buscando esse prazer da no cérebro, gente, enfim. Você pode buscar esse prazer fazendo atividade física, mas por que você escolhe fazendo a compulsão, percebe? Isso. Essa é a questão. Essa é a questão. Marley. Oi, a minha questão é a seguinte, eu não tenho nenhuma compulsão. Quando eu vi o trabalho de vocês, eu achei que talvez eu pudesse ajudar os meus clientes que chegam com essas questões, entende? Então, assim, você acha que eu poderia fazer e ajudaria a eles? Porque a minha ideia é assim, de repente eu vou ter que fazer investigações aqui no curso e verificar, e não é uma questão minha que eu estou passando, entende? Então, eu não sei se me ajudaria, essa é a pergunta. Ou eu vou ficar solta sem fazer nada comigo? Não, ajudaria sim, porque você, nesse curso, você vai aprender algumas técnicas que você pode aplicar com seus clientes. Ok. Beleza. Você não precisa fazer nenhum, né? A gente está aqui como pessoas que têm essa experiência e pessoas que estão interessadas na compulsão. Aqui tem muitos assim. Tá ok, gratidão. Márcia, você quer fazer uma pergunta? Eu vi você colocando seu nome, aí eu fiquei sem dúvida. É isso? Quero fazer a seguinte pergunta. A pessoa tem a compulsão por fumar, por beber, né? E no caso da compulsão, se é que existe, né? A compulsão por drogas. Isso é um vício ou é uma compulsão? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Porque você está compelido a. É claro que tem uma dinâmica diferente. Porque quando você
a compulsão, ela não te dá dependência. Ela te dá um comportamento, por vezes, destrutivo, não só autodestrutivo, mas ao seu redor com a família, que também é para a droga, ok? Mas, na hora de você categorizar, você não vai botar na mesma categoria. Transtorno obsessivo compulsivo é um CID diferente de quem é dependente e usa substâncias psicoativas. Inclusive, é maior do que o toque. Existe mais dependente químico do que pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Só perde para isso, para substâncias, para ansiedade e para depressão. Em essência, Márcia, tem uma compulsão, ok? Só que é uma compulsão que cria uma dependência tão grave que, para os outros graus de compulsão, de obsessivo-compulsivo, correto? É porque, assim, é mais complexo do que eu estou falando. É um negócio muito mais complexo. Mas fique com essa ideia. Digamos que a raiz é parecida, ok? Mas que o desdobramento é diferente, até certo ponto. Eu diria menos pior. Se é que eu posso dizer assim, porque tem casos graves de compulsão. Ok, gente, está sendo claro, está sendo de ajuda para vocês essa discussão? Posso perguntar, Iná? Pode. Se eu souber, eu vou responder. Claro que você sabe. Ah. Quando você fala e que tem pessoas, você e a Aline, né, vou me referir, e todos que participam desse trabalho com vocês, que eu já vi que são muitos, as pessoas, eu acho que elas se omitem de que elas vão todos iniciar um caminho motivados por uma compulsão. Estou certo? Você já está indo para a área da filosofia. Não é uma observação clínica, Iná. É uma observação clínica. Então, assim, quando alguém falou aqui disparar gatilho, todo disparo de gatilho é motivado por uma dor física ou emocional. E se a gente reporta um pouco do conhecimento que a gente tem em atendimento, a gente vai ver que, e na gente mesmo, que esse gatilho pode ter ficado encoberto, ter levado a gente a uma compulsão, e aí é o que você falou o seguinte, que vem o desdobramento. Eu não sei se eu me adiantei a você, não, ou a Aline, mas realmente é uma colocação do que eu vejo, eu coloco aqui em mim, e o que eu vejo e observo nos outras pessoas que lido, pacientes ou não. É mais uma contribuição, né, Lila? Porque o que você traz de fundo são os nossos mecanismos de defesa. A gente vai se defender como pode. A compulsão é uma dessas formas. Gratidão. Obrigada a você. Está com sono, Maria Célia? Acordar que já está perto de terminar. Acabando. Mais alguma pergunta? Silvia levantou a mão ou disse tchau? Seu áudio está fechado, Silvia. Não, não é para terminar logo, não. Se você quiser dar alguma contribuição, estamos abertos. Não. Eu só quero ouvir. Ok, cadê Maicon? Saiu, Maicon? E esse rapaz de camisa verde? Cadê você? Ah, ótimo. Okay. Esse da Samsung SM aí, vamos. Como é seu nome? Ou rapaz ou moça, porque eu não estou vendo bem. Está com o áudio fechado. Está falando, está com o áudio fechado. Oi, boa noite. Não sei se sou eu. Você. É porque não tem nome.
É moça, eu sou Edja, Ah, de Recife, e fui indicada por Lígia, minha terapeuta. Muito bem-vinda você. E Roana ou Oana? Como diz, Oana? é. Ô, Ana, boa noite a todos. Boa Eu acabei noite. entrando já depois do horário, mas já comecei a gostar. Bem interessante Que bom. toda a troca. Então, é isso. A gente pretendia ficar 1 hora com vocês, a gente já tem 1 hora conversando. Ainda estamos abertos à pergunta, mas a gente quer falar que o nosso trabalho vai ter uma duração de 10 meses e são 2 encontros por mês, são quinzenais e as datas vão estar fixadas até o final de ano. Quem quiser participar, faz o contato com a Aline, que é ela que vai estar fazendo as inscrições. Sim, então tem toda uma proposta, né, de trabalho, com valores, tudo, eu posso encaminhar, só me pedir, e tem uma fichinha de inscrição para preencher, e nós temos certeza que vai ser um belo trabalho, vai ser um mergulho, né? Nós escolhemos até esse período, na verdade, a princípio seria 9 meses, que é o tempo de uma gestação, mas provavelmente dezembro e janeiro a gente vai ter só um encontro por questão de final de ano, né? Então a gente entra nesse processo aí de poder estar trabalhando mais profundamente e criando esse vínculo, né? Criando um vínculo necessário, criando um grupo onde pode se ter essa, que nem eu falei, essa base, esse apoio. Então essa é a nossa intenção principal. Desenvolver a compaixão pelo outro que tem a compulsão e por nós mesmos que estamos também na compulsão, né? Sim, com certeza. Rose? Sim. Posso perguntar? Pode. Eu estou querendo... eu não tenho uma compulsão, assim, dizer que eu tenho uma compulsão grande, mas eu tenho assim, algumas. Aí tem momentos que eu tenho uma coisa, tem outra e outra. Por exemplo, eu estou em casa, em comida, por exemplo, não compro doce, minha alimentação é bem natural, para saúde legal. Mas quando eu saio, por exemplo, ontem mesmo eu fui num almoço, aí eu como demais, porque é uma comida que eu não estou comendo e eu me libero para comer. E aí eu comi 2 pratos de comida, depois 2 pratos de sobremesa, e acontece que depois eu passo mal, aí eu vomito para conseguir dormir. Já aconteceu já algumas vezes, eu tenho que vomitar para poder, porque eu não estou acostumada a comer muito, né? Então eu sinto que tem uma compulsão, assim, é uma coisa assim, durante a minha rotina eu faço um controle alimentar, mas de repente eu me libero e aí eu faço, tenho consciência que tá muito, que eu não vou sentir bem, mas eu não consigo segurar. Ô, Rose, eu vou brincar com você. Se você prender assim um cão durante muito tempo, quando ele sair, o que é que vai acontecer? Esse impulso compulsivo, no seu caso, você usa a disciplina, ok? Você usa a sua força de vontade e quando você sai da sua casa, você solta essa força. Uhum. E o seu organismo está doido esperando a chance para comer o que ele não come. Sabe como é? Uhum. Então, é observar e ver. Sim, é um impulso compulsivo, sim, porque você não tem controle. Então, é um impulso compulsivo. Tudo aquilo que a gente não tem o controle, tudo aquilo que causa sofrimento, advém de um impulso compulsivo. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma consideração? Bruno, você ficou caladinho aí. Bruno é um parceiro aqui, muito legal, aqui de Salvador. Você está me provocando, então eu vou deixar uma perguntinha que não quero resposta agora, mas eu acho que é interessante colocar, porque é uma das dúvidas que eu tenho na minha cabeça, e é evidente que
espero que seja tratado esse assunto, ou essa parte, Lá no nosso grupo. no nosso grupo. E Que você vai fazer parte, que eu sei. você sabe qual é a pergunta? Não, não, não. A pergunta eu não sei, mas sei que você vai para o grupo. Pois é. Não, pois é, estou no grupo, claro. Mas é a pergunta para todo mundo pensar, e você como condutora, você e a Aline como condutoras desse processo, também avaliarem direitinho. Porque é uma pergunta que muita gente me faz e eu não tenho a resposta. Aliás, eu uso a resposta padrão. Compulsão tem cura? Boa Eu já te noite. respondi isso, né? Já. Tem Boa a noite. cura a cada dia. Ah, sim. É uma cura a cada dia. Isso aí, exatamente. Concordamos exatamente. Mas é interessante... Lembra que eu falei que é uma espécie de estado cronificado? Exatamente. Mas eu gostei muito da colocação que nós vamos entrar na compulsão. Eu não tinha pensado. Isso. Não, não, não. O texto sair foi para fisgar vocês, mas, na verdade, vamos entrar. Pois é, adorei. Eu costumo dizer para os alunos do Pathwork que você tem um problema, quer resolver? Você quer sair do seu problema? Aí todo mundo vai animado, quero sair, quero sair. Eu disse, então entre. Exatamente. Entra no problema, porque essa é a realidade. Inclusive, eu não vou falar disso agora, mas tem no grupo, talvez eu fale um pouco, tem uma técnica que, assim, a indicação mais precisa para os transtornos obsessivos é a terapia comportamental. E tem um desses cientistas que criou uma terapia que ele vai chamar de exposição e prevenção dos rituais. E eu gostei porque ele vai expor o paciente à situação. Eu não vou fazer isso, mas entrar no problema, sim. A gente vai entrar juntos nos problemas que vocês trouxerem e para vocês encontrarem a solução acompanhados por nós. Mas é um dia de cada vez. Com certeza. Porque a gente não falou da compulsão de beber, de álcool, por exemplo. E são muitas. São muitas. Ok, galera. Ok. Márcia Castellucci ficou quietinha aí também. Beijinho para você. Um bocado de gente aí que também não conheço. Mas aqui vai um abraço. Da gravação, é algo que nós não conversamos, mas eu, a princípio, eu falo que não, porque geralmente em grupos vivenciais a gente não grava, né? Porque tem muito processos pessoais, falas. Então, assim, pode ser, se o grupo entrar no consenso, né? Lógico que a gente vai ter todo um termo Não, o trabalho do grupo, Aline, não vamos gravar. Não tem como, né? Exatamente. Não é um curso de... Não é um curso teórico. A gente pode até... É um curso vivencial. Montar um curso teórico é a coisa mais fácil do mundo, mas eu não quero isso. Isso. Tá? Eu quero um trabalho vivencial onde vocês e nós possamos... Tenha toda a segurança, o compromisso de aprofundar, sigilo total. Tem curso diferente. Eu vou convidar, então, eu quero finalizar com uma oração, uma carta do Anjo da Paz, né? Se a gente puder... quem está perguntando... se aplica, você merece esse curso também. Já botei seu nome lá, pode deixar. É meu povo. Tá bom. Bom, eu primeiro, novamente, agradecer a presença de todos. Democraticamente, vocês já sabem, né? Quando eu falo assim, é porque vocês, todos que estão comigo, que moram no meu coração, e eu tenho essa liberdade de dizer assim, você precisa. Então, vamos fechar, agradecendo, e eu vou partilhar de novo aqui, mas só para me ler, porque ela está numa das telas. Eu quero que vocês sintam, como o Iná convidou no começo, com seu ouvido interno. Estou trabalhando através de você.
Estou em todos os seus pensamentos, se você me escutar. Estou em tudo que você vê, se quiser me ver, em tudo que há ao seu redor. Estou em todas as palavras que você fala, se quiser que me expresse através de você. Estou em todas as suas ações, se esse for o seu propósito. E como sou e me manifesto através de você, você redescobre a vida em outros termos. Verá que a vida é uma unidade gloriosa, onde não há nada a temer. O que há a temer se me descobrir? O que há a temer se você se identificar comigo? Saiba que você sou eu. E, portanto, você nunca morrerá. Dê aquilo que é você agora em seu pensamento, em seu ser, em suas percepções para mim. Ao se dar para mim, será eterno. Texto da palestra 236. Isso são falas do anjo da paz. E para terminar, lê aí. Não, pode ler. Para terminar, a gente quer convidar vocês a uma pequena reflexão. A compaixão não é um relacionamento entre aquele que cura e aquele que é ferido. É um relacionamento entre iguais. É somente quando conhecemos bem a nossa própria escuridão que podemos estar presentes nas trevas dos outros. A compaixão se torna real quando reconhecemos a humanidade que compartilhamos. E esse é o convite que eu e a Aline fazemos a vocês. Nós não nos colocamos no lugar de superioridade. Nós nos colocamos no lugar de quem tem experiência e quem se abre para ter experiência. Então, é desse lugar que eu e a Aline deixamos vocês com as bênçãos do anjo da paz. Que vocês durmam em paz. Que o coração de vocês se encha de compaixão por vocês. Seja o que seja que você estiver vivendo nesse momento, não se torture com críticas ou julgamentos. Aceite. E encha-se de gratidão, porque é essa vida que você tem, é essa vida que você recebeu e que é sua responsabilidade. E você está fazendo o melhor que você pode. Tenha certeza disso. Boa noite, gente. Boa noite. Gratidão. 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 Gratidão, boa noite. Gratidão, Iná. Tchau, Narcisa. Gratidão. Obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui. Tchau, Obrigada.